Olha, um número cada vez maior de empresas tem adotado o teletrabalho, também chamado assim de uma maneira mais sofisticada de home office. Nós aqui falamos home office. Bom, que tipo de deveres e direitos têm as pessoas e as empresas nessas condições? Seria igual ao trabalhador convencional que todo dia vai trabalhar? A advogada especialista em direito trabalhista, doutora Mariana Machado Pedroso, gentilmente está aqui conosco. Mariana, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda aqui no Jornal. É meu. Obrigado. Mariana, o que é que muda se a pessoa trabalha em casa ou trabalha nas instalações de uma empresa? Bom, Heródoto, o primeiro grande ponto a ser dito é que essa era uma realidade que já ocorria. A legislação veio só regulamentar uma coisa que já ocorria. A gente tem que lembrar que existe uma distinção daquela pessoa que trabalha o tempo todo em casa e daquela pessoa que eventualmente faz o home office, né? E esses empregados, de acordo com a nova legislação, têm os mesmos direitos que qualquer outro empregado, independente de onde trabalha. E essa alteração, ela veio de 2011, quando, em 2011, o legislador determinou que não tem que haver diferença do empregado que trabalha no local da empresa ou daquele empregado que trabalha à distância, com esses meios de tecnologia que a gente já conhece. Então, todos os direitos serão exatamente os mesmos. Agora, Mariana, e o horário de trabalho? Porque geralmente quando você chega numa empresa, né, você marca horário de entrada e marca horário de saída e tem ainda aquele período de descanso, de almoço. Como é que você vai controlar isso longe, à distância? Esse era um dos grandes problemas que a legislação ela não veio solucionar. Mas com o avanço da tecnologia, hoje já é possível fazer esse controle de jornada por meios que eles chamam de telemáticos. Então, são sistemas, software de celular mesmo, em que você bate o ponto. Alguns pedem, inclusive, você se fotografe para demonstrar que foi você que bateu o ponto. Mas, na verdade, o grande controle, ele vai ser indireto, porque ele vai ser por produtividade, né? A pessoa, ela pode marcar o ponto na entrada e na saída e ficar o dia inteiro sem trabalhar e trabalhar num outro horário. Então, eu acredito que o grande diferencial para as empresas entenderem que aquele teletrabalho ou aquele home office eventual está funcionando é exatamente o resultado, o que esse empregado tem entregado. Qual que é a produtividade dele? Agora, esse novo sistema, obviamente, é um sistema do século XXI, né, por causa da tecnologia. Ele é favorável para o empregado, é favorável para a empresa, é favorável para os dois? Que avaliação você faz? Bom, eu acho que essa evolução é algo que a gente não consegue conter, né? Vai acontecer de qualquer jeito? Vai acontecer de qualquer jeito, né? Como aconteceu na Revolução Industrial. Lógico, com a automação. Você tem toda a razão, concordo. Agora, existem pontos negativos e positivos. Há um ponto positivo. As pessoas que trabalham em home office, elas não perdem tempo de deslocamento, elas têm um convívio maior com os próprios familiares, elas contribuem para o meio ambiente, porque tem menos carro na rua, menos emissão de gás carbônico. Algumas vezes, elas têm mais tranquilidade para trabalhar, elas precisam de maior concentração e elas conseguem ter isso em suas residências. Pontos negativos, que inclusive são pontos que chamam a atenção de países como o Japão, para entenderem que não é interessante o home office. Por quê? O ser humano ele é muito social, né? E quando você trabalha em casa, você não tem aquela sociabilização que é necessária. Então, de conhecer, trabalhar com outras pessoas. Com outras pessoas. Diferentes e tal. Exato. Não só isso, mas discutir ideias, formar opiniões, contribuir com o crescimento profissional, desenvolver a diversidade, né? Hoje em dia a gente tem empresas que têm todas as gerações, B, Z, Y. Então isso tudo contribui para o crescimento da própria ideia, do próprio negócio da empresa. Então isso é uma perda. Agora, Mariana, mas em casa também você não se distrai? Toca no telefone. O vizinho veio pedir uma xícara de açúcar emprestado. Seu filho, a professora ligou lá da escola. Como é que é? E é geralmente essas pessoas que têm essa dificuldade de ficar mais tranquila em casa, têm filhos pequenos, que pedem para a empresa para, por favor, não fazer home office, porque eles não são produtivos, né? Então, o primeiro passo é ter um local adequado para prestar o serviço. Porque, bem ou mal, você vai ter que produzir. Você tem que ter um escritóriozinho e trancar a porta. É mais ou menos isso, porque senão você não vai ter uma produtividade. E aí vai ser um complicador. Eu entendo que talvez o ideal seja você ter as duas formas de trabalho para que se adeque de acordo com o que a pessoa tem que te entregar. Agora, você diz, posso ser avaliado pela produtividade. Sim. E não necessariamente pela quantidade de horas que eu dedico. Uhum. Esse tipo de contrato você pode fazer com a empresa também ou não? Não, existem contratos que são por tarefa, ou por produtividade, ou por hora, enfim. O controle de jornada ele não vai ser abonado. Não vai acabar esse controle de jornada, né?
Só que, como a gente sabe que não vai haver mais aquele olhar do diretor, do gestor direto, em cima do empregado, a forma que eu entendo que eles vão encontrar para mensurar se isso tem funcionado ou não, são com os resultados. Então, independente do controle existir ou não e do contrato determinar que vai ser a produtividade, é a única forma de mensurar o que aquela pessoa tem feito. Os sistemas informatizados hoje nos permitem isso facilmente. Você loga por VPN, que é um log remoto, você entra dentro do servidor, você trabalha em cima de plataformas. Então, eu acredito que isso não dificulte a execução do seu trabalho. A depender do trabalho, tem aquele trabalho que você não consegue executar do lado de fora, né? Mas eu acho que, indiretamente, essa vai ser a forma que as empresas vão ter de mensurar se isso tem funcionado ou não. Está apontando nessa direção. Está apontando nessa direção. Essa quarta fase da Revolução Industrial, é isso ou não? É mais ou menos isso. Então, está apontando é uma ótima forma de ver, uma quarta fase da Revolução Industrial. A gente tem que acompanhar. Não adianta hoje, atualmente, com esse caos que é o trânsito, a gente pode pegar isso claramente em São Paulo, esse tanto de carro na rua, as pessoas gastando 2, 3 horas em deslocamento, são tempos produtivos, né? São tempos produtivos que você está perdendo dinheiro. Agora, a empresa também ganha porque ela não precisa pagar vale transporte. Sim. Nem vale alimentação. Não, vale alimentação, ela teria que pagar sim. Teria, tá. Sim, tá. O vale transporte é que o Não, ela economizaria o deslocamento. E também o espaço físico dela. Sim, que é o que tem acontecido. As empresas elas têm reduzido o espaço físico, muitas Menos vezes aluguel, até, talvez? Muitas vezes até optando por sublocar espaços ociosos, outras vezes optando por fazer trabalhos em escritórios compartilhados ou ter sedes em escritórios compartilhados. E isso reduz brutalmente o custo mensal dela, né, o custo fixo. Ela tem alguns custos indiretos quando ela opta por colocar esse empregado para trabalhar em casa. Entendo. Por quê? De acordo com o direito do trabalho, quem suporta o risco da atividade econômica é o empregador. Então, ainda que o empregado trabalhe em casa, os meios para que ele faça isso ainda vão ter que ser oferecidos pelo empregador. Sim. Por exemplo, o laptop... Laptop, o auxílio na internet, porque hoje dificilmente tem uma casa que não tem internet, o telefone, isso tudo tem que ser subsidiado pelo empregador, não é o empregado. Ou anteriormente a isso, né, antes do mês, antes de começar o trabalho, ou como um reembolso. E o maior receio que as empresas tinham é que isso se tornasse salário, no sentido puro, a lei afastou tanto para esses empregados do teletrabalho, que foi um capítulo inserido, que tem uma atividade preponderantemente fora da empresa e que, pela sua natureza, não seria uma atividade externa, como para aqueles outros empregados. Isso funciona dessa forma. Mariana, queria agradecer a sua gentileza. Queria que você ficasse um pouquinho aqui, que eu vou pedir para você assinar o nosso quadro de celebridade. Nossa, que honra! Só um instantinho.